O Segurança Pública em Debate cresceu. A partir de agora, além do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, teremos também outras 3 entidades de classe representantes de delegados de polícia. A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a ADPESP, o SINDPF-SP, Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo, e a ADPF Regional São Paulo, a ADPF, que é a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Vamos então ao programa de hoje, muito importante. Nas últimas semanas, o noticiário ficou recheado de um assunto muito importante para as entidades de classe da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que é o tema do nosso programa de hoje: a mudança da Polícia Civil para a pasta da Justiça e Defesa da Cidadania. E para falar sobre este assunto, nós trouxemos aqui hoje os 2 presidentes das 2 únicas entidades de classe dos delegados de São Paulo. A doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e o doutor Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Agradeço a presença de ambos, é um programa extremamente importante. Vamos começar então com a nossa discussão. Eu primeiro vou ler a notícia que foi dada em primeira mão pelo jornalista André Guilherme Vieira, do Valor Econômico, no dia 12 de abril. Ele escreveu, abre aspas, título: França negocia com PTB mudança na estrutura da segurança pública. Em um movimento para garantir o apoio do PTB à sua campanha de reeleição, e isso depois nós vamos conversar, o governador de São Paulo, Márcio França, PSB, estuda separar as polícias civil e militar, retirando a primeira da Secretaria de Segurança Pública e deixando-a sob jurisdição da Secretaria de Justiça. Hoje as 2 polícias estão estruturadas na segurança pública com carreiras e atribuições distintas. Deixando de lado um pouquinho essa questão política, doutor Gustavo, doutora Raquel, eu queria começar perguntando a ambos o seguinte: qual é a maior justificativa ou explicação ou argumento para que as entidades de classe dos delegados de polícia apoiem a ida da Polícia Civil para a pasta da Justiça e da Cidadania? Primeiramente, gostaria de esclarecer quem está nos assistindo que muitas matérias, elas norteiam de uma forma subjetiva. Na realidade, uma mudança de secretaria, colocar a Polícia Civil do Estado de São Paulo em outra secretaria, no caso a Secretaria da Justiça, não necessariamente implica uma negociação política. Quero até parabenizar o atual governador Márcio França por enfrentar o problema e de imediato e de pronto colocar uma solução. Sabemos muito bem qual é a situação caótica que a Polícia Civil do Estado de São Paulo está vivenciando, um processo de desmonte e sucateamento ao longo de todos esses anos, por todos os governos anteriores, inclusive o ex-governador Geraldo Alckmin, que nunca priorizou a Polícia Civil do Estado de São Paulo, nunca priorizando assim a população paulista, a segurança da população paulista. Então, primeiramente, eu gostaria de esclarecer que muitas vezes o que lemos está norteado com algum subjetivismo e que não corresponde realmente com a realidade. Olhamos, aí eu não falo só pelas entidades de classe, não só com um olhar, digamos, muitos diriam corporativista, mas como um olhar do que é melhor para a população. Estamos acostumados com algo generalista e hoje em dia o mundo acompanhando as tecnologias e a evolução, o mundo hoje não aceita mais o generalista. Temos que ter especialidades, temos que ter polícias priorizando a sua atividade fim constitucional. E a atividade fim constitucional e legal da Polícia Judiciária é a investigativa. Nós atuamos na parte pré-processual de todo um arcabouço do sistema de justiça criminal. Então, nada mais correto do que nos colocar na pasta da Secretaria de Justiça e assim o link entre as outras instituições que ali estão, a troca de informações ficaria muito mais condizente com a nossa atividade fim constitucional. Doutor Gustavo, o que o senhor acha a respeito disso? Quais os argumentos, enfim? O senhor tem a palavra agora. Muito obrigado. Primeiramente, como a doutora Raquel bem expôs, eu acho louvável a atitude do governador Márcio França de reconhecer que a segurança pública no estado de São Paulo não vai bem, como muitos pretendem dizer, como algumas vozes pretendem supor. E exemplo maior disso é o fato da maior organização criminosa do país ter se criado
aqui no estado de São Paulo e hoje exportar criminosos para todos os estados. E sabemos que o que combate o crime organizado é a Polícia Judiciária. Só a Polícia Judiciária tem esse potencial de conseguir combater o crime organizado, que é aquele crime que está nas mais altas instâncias do poder. Isto dito, percebe que o governador ele teve essa preocupação de fortalecer a Polícia Judiciária. E assim o fez com essa medida, com essa proposta de transferir a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, para a Secretaria da Justiça. Entendemos que essa medida é acertada. Primeiramente, um aspecto teleológico, colocar a Polícia Judiciária, que é a polícia que investiga, a polícia que é a porta de entrada do sistema de justiça criminal ligada à justiça, é muito benéfico. A gente tem que analisar a Polícia Judiciária sob um aspecto constitucional, sob um aspecto legal, e a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, nesse sentido, ela serve primeiramente, ela está funcionalmente ligada primeiramente à justiça criminal, ao sistema de justiça criminal e indiretamente à segurança pública na medida em que promove a responsabilização penal do agente, contribuindo para a certeza do castigo e a prevenção geral de crimes. Outro aspecto que eu acho que vale dizer é que a Secretaria da Justiça ela tem dentro de si diversos órgãos ligados à defesa da cidadania, ligados à defesa das minorias, dos direitos humanos, o que aproximaria a Polícia Civil ainda mais da sua vocação legal de uma polícia humana, de uma polícia cidadã. E um outro aspecto que eu acho que também vale a pena citar é a possibilidade de uma melhor gestão de recursos. Na medida que as polícias com atribuições distintas estarão separadas, essa gestão de recursos, a administração de ambas, inclusive em relação à liberdade de ação, a planejamento de ações, estarão mais delineados e favorecerão a sua atuação. No que dizem respeito em relação a algumas críticas, por exemplo, em relação à falta de integração, creio que não procede. Eu entendo que, inclusive, melhoraria a integração na medida em que as atribuições estariam mais delineadas, os conflitos de atribuições que hoje existem dentro das duas polícias estariam mitigados, e eu acho que a convivência entre ambas as forças acabaria se beneficiando. Perfeitamente o que o Dr. Gustavo colocou, e é bom até enfatizarmos que uma suposta rivalidade entre as duas polícias só favorece o próprio governo, que tem ali uma polícia de governo em detrimento à nossa atividade investigativa. Por quê? Priorizando uma polícia de governo, uma polícia militar, deixa-nos em segundo e terceiro plano. E nos deixando em segundo e terceiro plano, o potencial investigativo da Polícia Civil diminui. Então, só interessa a criminalidade, ao crime organizado, enfraquecer uma polícia judiciária. E vislumbramos e estamos vivenciando aí um panorama, um contexto social em que a Polícia Federal fortalecida, ela desmantelou organizações criminosas dentro do próprio governo. Então, se o governo é correto, se o governo ele quer sim exercer o seu papel para o qual foi eleito, ele quer sim fortalecer uma polícia judiciária. Aquele que teme o fortalecimento de uma polícia judiciária é aquele que teme ser investigado ou é aquele que teme algo que tenha feito de forma errada. Então, é muito bem colocado, porque hoje o que vivenciamos é o fortalecimento de uma polícia ostensiva preventiva, uma polícia de governo em detrimento à polícia investigativa. Veja bem, recentemente houve uma reunião na ADPESP, com a participação do Sindipesp, em que delegados de polícia foram convidados a participar para darem a opinião deles a respeito dessa mudança. E pelo que nós vimos nas matérias ou nas reportagens, os delegados foram quase unânimes em concordar. Vocês acreditam que esse espírito que esteve lá de concordância, ele se estende a todos os delegados de polícia? O que vocês acham? Tivemos um panorama, uma ideia de que... Aquilo pode ser tido como uma amostra? Sim, não foi uma assembleia oficial, foi um convite a uma reunião para explicitarmos quais são as razões positivas de uma mudança de secretaria, de colocar-nos na Secretaria da Justiça, e inclusive alguns colegas que se posicionavam de forma contrária após as explanações muito técnicas, muito dotadas de conhecimento também práticos, não só teóricos, daqueles que operam sim na Polícia Judiciária, que
daqueles integrantes, sim, dirigentes da Polícia Judiciária, nós próprios colegas, após as elucidações de alguns pontos que não estavam claros, só tivemos uma opinião que se manteve contrária à mudança de secretaria. Isso foi muito positivo. E além da reunião ter mostrado um apoio maciço da classe, e ao termômetro que a gente observa no dia a dia, realmente em contato com os colegas, com os demais delegados de polícia de todo o Estado, desse desejo de mudança, foi reiterado também por uma decisão do Conselho da Polícia Civil, que manifestou seu irrestrito apoio à mudança após amplo debate. O Conselho da Polícia Civil, que é composto pelos delegados de polícia dirigentes da Polícia Civil, que são aqueles que conhecem são mais especializados na gestão da instituição, eles se manifestaram favoravelmente. O que demonstra realmente que a medida faz sentido, sob vários aspectos, e demonstra que algo na Polícia Civil realmente precisa ser mudado aqui no Estado de São Paulo, e demonstra esse desejo de mudança. Isso é estarmos na vanguarda. A Polícia Federal está no Ministério da Justiça agora de forma excepcional. Criou-se o Ministério da Segurança Pública de forma excepcional, justamente pela intervenção federal, mas toda a atribuição de polícia judiciária, como bem mesmo, muito bem colocado pelo Dr. Gustavo, é uma polícia judiciária que está umbilicalmente ligada ao Poder Judiciário. Muito bem, queria agradecer por enquanto vocês dois. Nós estamos encerrando agora o primeiro bloco do programa de hoje, em que estamos discutindo a mudança da Polícia Civil para a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Programa Segurança Pública em Debate, primeiro bloco fica por aqui. Não vai embora, segundo bloco já já. Programa Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos discutindo a mudança da Polícia Civil para a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. Vamos logo então ao bate-papo que a gente está batendo, aliás, muito produtivo. Queria perguntar o seguinte a vocês. Primeira pergunta seria uma crítica que tem sido feita a esse desejo de mudança é de que não foi feito estudo algum para medir impacto financeiro, estrutural e social da medida. Como é que vocês respondem a essa crítica? Primeiramente, essa medida, ela é uma medida que ela já vem sendo debatida dentro da classe dos delegados, pelas entidades de classe, há algum tempo. Desde 2010 há um projeto que sugere, um projeto precedido de amplo estudo, que sugeriria essa mudança. E inclusive com conclusões positivas acerca de sua viabilidade. Além disso, acreditamos que o governador Márcio França, que é um gestor experiente, foi prefeito 2 vezes de uma grande cidade, São Vicente, foi vice-governador por 3 anos. Acreditamos realmente na sua capacidade de conclusão ao ter decidido tomar essa medida, que foi precedida dos devidos estudos, que acreditamos que ele deve ter estudado e concluído de acordo com argumentos objetivos. Com relação às possíveis dificuldades de administração, dizem muito recursos, do orçamento, por exemplo, o orçamento. Vai sair, não vai levar o mesmo orçamento? Entendemos que isso é resolvido de maneira muito simples. Na verdade, hoje temos um orçamento comum da Secretaria de Segurança Pública, por isso é uma grande secretaria. Temos um orçamento lá de aproximadamente 17 bilhões, sendo que 4,1 bilhões correspondem à Polícia Civil. E nós traríamos esse orçamento conosco, nada mais natural do que esse orçamento acompanhar a instituição. Portanto, esse é um problema que estaria vencido. A questão, por exemplo, também muito se diz, da Superintendência da Polícia Técnica e Científica, que exerce uma atividade essencial à atividade investigativa. Também esse órgão acompanharia essa mudança de secretaria, acompanhando a Polícia Civil. De modo que é necessário que se diga, as atribuições da Polícia Civil, as atividades inerentes à Polícia Judiciária, em nada se alterariam, até porque elas são definidas em lei, elas são definidas pela Constituição Federal.
O que teríamos realmente é uma melhor gestão de recursos, uma melhor administração e uma melhor divisão de tarefas. E é importante complementar que as duas polícias colocadas na Secretaria de Segurança Pública, existem orçamentos para cada polícia. Existe um orçamento destinado à Polícia Civil e um orçamento destinado à Polícia Militar. Por 3 ou 4 anos consecutivos, e o que eu estou falando aqui é muito fácil verificar no portal da transparência, a Polícia Civil, ela, através de imposições governamentais, ela contingencia o seu orçamento, há uma sobra de orçamento, e esse orçamento ele é colocado na Polícia Militar. Então, colocando a Polícia Civil na Secretaria de Justiça, o orçamento destinado à Polícia Civil será melhor aproveitado, e quem ganha com isso? A população, que terá os seus crimes desvendados, que terá uma rapidez e uma celeridade também na parte pré-processual que integra o sistema de justiça criminal. Também outras críticas que nós também vimos o respeito do chefe do executivo, se ele não pode utilizar o seu instrumento, que é um decreto, para mudar uma instituição para outra secretaria. Ora, existe a separação dos poderes. O chefe do executivo, ele pode sim, através de um decreto autônomo, e aí a gente utiliza o paralelismo das formas, que está na Constituição Federal, e colocar a secretaria, e deslocar a Polícia Civil para a Secretaria de Justiça. Obviamente, a lei complementar também, há necessidade de uma lei complementar, de uma emenda constitucional, mas não existe óbice algum de que o governador, exercendo o seu poder de chefe de Estado, através de um decreto autônomo, coloque a Polícia Civil na Secretaria da Justiça. Deixa eu perguntar uma coisa agora muito importante, na minha opinião, como jornalista. A gente tem falado aqui até agora dos benefícios, respondendo a críticas, e nosso público ele contém não só pessoas do meio jurídico e delegados de polícia, mas também a população em geral. Vamos falar para essa população em geral agora o que mudaria para melhor, ou não, a saída da Polícia Civil, da SSP para a Secretaria de Justiça e Cidadania. O pessoal que está assistindo a gente em casa, eu queria que vocês falassem com eles. O que muda para o povo? Eu acho que o aspecto mais direto que a gente pode citar é com essa melhor gestão de recursos, propiciar um melhor atendimento ao cidadão. O que falta hoje na Polícia Civil são recursos humanos, recursos materiais, e com a melhor gestão desses recursos, as delegacias estariam mais bem estruturadas, estariam com o seu quadro de funcionários completo, então isso propiciaria um melhor atendimento, um atendimento mais célere à população. Isso de cara seria um efeito já sensível para toda a população. Além disso, com as divisões, com as atribuições bem definidas e delineadas em cada polícia em uma secretaria, seria mais fácil para a população leiga, que realmente não tem, às vezes, não tem obrigação de saber da atribuição de cada polícia, mas ficaria mais fácil a população identificar quais são as responsabilidades de cada polícia e dessa forma melhor cobrar o governo acerca desses serviços prestados. Hoje em dia, né, doutora, só interrompendo, a senhora pode até falar sobre isso que eu vou dizer, parece que as pessoas realmente não entendem muito bem as funções, não é? Tudo a mesma polícia, a mesma coisa. Porque o que ocorre uma mistura realmente das funções, das atribuições constitucionais. Por exemplo, a Polícia Civil, ela tem uma atividade fim de investigar. Até em critérios de análise de eficiência, o governo coloca patamares de uma polícia ostensiva preventiva. Então há uma mistura, há uma mescla entre as atribuições de forma equivocada, pelas políticas equivocadas antecedentes de governo, colocando a Polícia Civil até mesmo num desvio de função. A Polícia Civil, ela não tem que ser baseada em patamares de flagrantes, por exemplo. Quantos flagrantes um delegado de polícia, uma equipe consegue fazer num patamar de um mês? Até porque a função primordial da Polícia Judiciária não é a prisão em flagrante, é uma investigação consubstanciada, materializada no inquérito policial. E muitas vezes um mês não é o período suficiente para medirmos se o inquérito foi concluído ou não. Então,
até patamares de eficiência deveriam ser colocados versando na atividade fim constitucional da Polícia Judiciária. O que significa isso para a população? Acabaríamos com esse generalismo em que a polícia faz tudo. Cada polícia tem essa atribuição e cada polícia será eficiente na sua função constitucional, também coibindo a usurpação da nossa própria atividade, que é a atividade investigativa. Outros órgãos também, de forma pontual, muitas vezes querem usurpar a função constitucional da Polícia Judiciária. Então estaria bem delimitada cada função e a população só ganha com isso. Cada instituição exercendo a sua função constitucional e legal. Queria aproveitar e reiterar também, voltar um pouco na questão da integração, que é fundamental. Muito se fala em integração e criticas que essa eventual mudança de secretaria prejudicaria a integração. E eu insisto, afirmando que, pelo contrário, ela promoveria e melhoraria a integração. Se a gente for analisar um pouco do direito comparado, nos Estados Unidos, que é sempre referência quando a gente fala em segurança pública, nós temos lá mais de 170 agências ligadas à segurança pública. E todas essas agências são autônomas, possuem total autonomia funcional, orçamentária e administrativa. E nem por isso deixa de haver integração. Pelo contrário, a integração é absoluta e funciona de maneira perfeita. Temos também exemplos aqui dentro do Brasil de integração entre diferentes forças de segurança com autonomia e que deram certo. O que a gente pode citar foi, na época das Olimpíadas, o Centro Integrado de Comando e Controle, realizado no Rio de Janeiro, que integrava todas as forças de segurança nacional, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Civil, inclusive Forças Armadas. E funcionou perfeitamente com instituições distintas, autônomas, mas com uma integração perfeita. Então acreditamos que a integração se promoveria de maneiras distintas que se pode pensar, inclusive com a criação, eventualmente, de um gabinete de integração, um gabinete governamental de integração. E temos que falar também do benefício que teria de integração com os demais órgãos da Justiça Criminal. Que a Secretaria da Justiça, sendo o órgão de interlocução, é uma secretaria que ela faz a interlocução com o Poder Judiciário, favoreceria a Polícia Civil no sentido da integração com os órgãos do Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria, os órgãos do sistema de justiça criminal. O senhor citou autonomia, que aliás é algo que, por exemplo, a Polícia Federal fala muito também, em autonomia, e a Polícia Civil idem. O senhor acha que uma mudança para a nova pasta traria alguma diferença nessa questão? Eu creio que sim. Eu acho que traz, como eu disse, insisto, uma melhor gestão de recursos, uma autonomia de planejamento melhor. E a questão da autonomia está intrinsecamente ligada à ideia de polícia judiciária. A polícia judiciária, para que ela cumpra seu papel de polícia de Estado, a sua vocação constitucional de polícia de Estado, ou seja, uma polícia que tenha liberdade para investigar quem quer que seja, independentemente do cargo ou da função, ela precisa dessa autonomia, é algo inerente às suas funções. O que vocês acham que daqui para frente deve acontecer nos próximos dias ou nas próximas semanas para que isso se consolide? Ou a mudança ou a não mudança? Esperamos que o governador mantenha esse posicionamento digno de elogios. Apoiamos esse posicionamento do governador Márcio França em sanar o problema, em tentar sanar o problema, primeiramente por passos. E o primeiro passo seria, sim, colocar a Polícia Civil na Secretaria de Justiça. Então esperamos que isso seja viabilizado. Senhor Gustavo, o senhor acha que vai ou não vai? Eu acho que sim. Eu acho que a grande vantagem de se fazer, em que pese poderia ter sido feito por meio de decreto, também partilho da mesma opinião da doutora Raquel, mas a grande vantagem de se fazer isso por meio de um processo legislativo, a primeira é a questão do caráter mais perene da mudança, que não poderia ser alterado por outro decreto. Então, ganha-se mais segurança jurídica. E um outro aspecto é a possibilidade de maior debate em relação ao tema com toda a sociedade civil
E eu acho que é sempre importante, esse é um momento no Brasil em que está se debatendo um assunto tão importante como a segurança pública, e disso a gente tem sempre uma possibilidade de ter conclusões muito positivas se esse debate for norteado pelo interesse público, sempre tendo como seu em vista o principal destinatário, que é a sociedade. Por outro lado, se esse debate for norteado por interesses políticos e meramente eleitoreiros, os resultados podem ser nefastos. Então, acho que é importante a gente debater, é um assunto que merece toda a nossa atenção, e acreditamos que durante esse debate, em conversa com a sociedade, com a população, mostraremos as vantagens dessa medida, dessa mudança. Dr. Gustavo Mesquita Galvão Bueno, presidente da ADPESP, doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp. Queria agradecer muito a presença de ambos aqui em nosso programa, agora realizado não só pelo Sindipesp, mas também pela ADPESP, pelo Sindipef-SP e pela ADPF Regional São Paulo. O programa Segurança Pública em Debate hoje falou sobre a mudança da Polícia Civil do Estado de São Paulo para a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.